No diário marcado de hoje você vai conhecer a história de uma garota que tenta contra a própria vida e depois luta pela sobrevivência. Conta a Alisa McCabe que uma situação ruim que levou a outra situação ruim, mas foi o que salvou sua própria vida. Alisa McCabe nasceu em março de 1967, na cidade de Tampa, no estado da Flórida, dos Estados Unidos. Desde pequena, ela tinha uma vida bem difícil, ela morava com a mãe. A mãe dela se chama Betty, ela era alcoólatra e também viciada em drogas. Aos 14 anos, ela foi morar com sua avó, que se chama Diane, e o namorado dela, que se chama Boris Eldon. Ela tinha uma irmã chamada Laurie, que morava na casa da mãe durante o período que ela estava com a avó. Durante o tempo que ela morou com a avó, ela sofreu por 3 anos abusos psicológicos e sexuais do namorado da avó. A avó sabia de tudo que acontecia dentro da casa, mas sempre dizia que ela não podia contar para ninguém e ela era obrigada a ficar calada. Ela não podia falar o que estava acontecendo dentro da casa. Aos 17 anos, a Lisa já estava cansada da própria vida. Ela não aguentava mais aquela situação. Então, para ela, não tinha mais sentido morar com a mãe, nem morar com a avó. E ela já tinha tomado uma decisão. Um dia depois da sua decisão, a Lisa ainda queria aproveitar um pouco da sua vida e fazer algo que ela gostava muito, que era pedalar de bicicleta. E sentia o ar livre, aproveitar aquele momento. No dia 3 de novembro de 1984, era um sábado, o patrão da Lisa pediu para ela trabalhar até um pouco mais tarde, para ela ganhar um extra, e ela concordou. Então ela saiu do local mais ou menos de umas 2 e pouco da manhã. Ela ainda aproveitou para pedalar, ela não estava preocupada com o que tinha na frente e ela queria só apenas viver aquele momento. Estava muito escuro, já era muito tarde da madrugada e a Lisa voltou para casa, como sempre, na sua bicicleta. Ao passar em frente a uma capela, ela percebe um carro vermelho parado no meio do tempo e as luzes piscando. Mas ela não se preocupa e continua seguindo para sua casa. E de repente ela sente o impacto e cai da sua bicicleta e fica sem entender o que está acontecendo. A pessoa coloca uma arma na cabeça dela e diz que ela tem que ficar em silêncio, porque senão ele iria atirar. O cara amarra e coloca uma venda nos olhos dela e leva ela para o carro. Ao colocar a venda nos olhos da Lisa, ela conta que deixou o maxilar bem inchado e depois relaxou, porque dessa forma ela conseguiu ver um pouco o que estava embaixo da venda. Durante o caminho, o cara dirige e ela deixa as janelas abertas e ela percebe que eles estão indo para o norte. Foram cerca de 20 minutos no carro, mas para ela é como se fosse 2 horas. Segundo a Lisa, ela conseguiu ver todos os detalhes que tinha dentro do carro e o que tinha em volta durante o caminho. A Lisa sabia que quanto mais informações ela conseguisse, era uma forma de capturar esse sequestrador. Ao chegar no prédio, a Lisa consegue observar todos os detalhes possíveis naquele momento. Ela percebe como se fosse um bosque, então ela vê folhas pelo chão. E ao subir na escada, ela conta todos os degraus da escada, que dá no total de 19 degraus. Ela observa cada detalhe, até os passos. Uma das coisas que ela observou é um tapete verde que acompanha todos os degraus da escada. Quando ele chega no apartamento, ela nota que ele segurava o revólver com a mão esquerda. E a primeira coisa que ele manda é para Lisa tirar as roupas e ir diretamente para o chuveiro. Tem um momento que ele disse para ela tirar a venda, mas que ela não poderia olhar para ele, então ela tinha que ficar de olhos fechados. Ela olha rapidamente e percebe que ele tem um cabelo castanho escuro. Ele fica todo o tempo com a arma e a Lisa, ela fica ali fazendo tudo o que ele pede. E depois disso, ele amarra os braços e pernas da Lisa e coloca ela na cama. Ela passa 26 horas sendo abusada de diversas formas. Ela conta que ele bateu nela por várias vezes e levou vários socos. Tem um momento que a Lisa pede para ir no banheiro e o Bob vai também. Ao chegar no banheiro, ela pede um pouco mais de privacidade e ele acaba cedendo. Assim que ela tem uma oportunidade, ela fecha a maçaneta da porta e a partir daí que ela tira a venda do rosto. Ela consegue ver todos os detalhes que tem dentro do banheiro. A Lisa sabia que se ela deixasse a digital dela dentro do banheiro, era uma forma de saber que aquele era o local que realmente ela foi sequestrada. Então ela passa a marcar a digital dela no espelho,
no vaso e em todos os cantos do banheiro. Depois, ela coloca a venda novamente no rosto e abre a porta do banheiro. O Bob, ele fica estressado e acaba gritando com a Lisa. Ela chora e tenta ganhar a confiança de Bob. Ela percebe que, apesar de ser um homem duro, ela nota um pouco de sensibilidade no Bob. Ao lembrar da experiência difícil que viveu com o namorado da avó dela, ela apanhava e sempre contrariava. Só que com o Bob Jolong, ela resolveu agir de forma diferente. Então, ela vai persuadindo até convencê-lo que ele é uma pessoa boa. Ela conta sua história fazendo com que o Bob se sinta um cara sensível. Ela conta que o pai dela depende dela, que o pai é um homem doente e precisa dos seus cuidados. E ela diz: eu sei que você é uma pessoa boa e eu posso ser sua namorada. Não precisa a gente ficar assim, mas você precisa me soltar, porque eu preciso ir na minha casa cuidar do meu pai. Bob, ele fica tão sensível que resolve soltar a Lisa. Ele deixa ela no local e sai no carro. Depois que a Lisa tira a venda do rosto, ela consegue respirar e ver o local que ele deixou ela. E ela lembra de todos os detalhes. A Lisa sai desesperada correndo para casa. Ao chegar em casa, a Lisa conta que foi sequestrada. E a avó, como sempre, não dá nenhuma credibilidade. Mas, como a avó já tinha sido interrogada pela polícia, ela resolve ligar para comunicar que a Lisa tinha chegado em casa. Antes disso, a avó prepara a Lisa e diz que não é para contar o que acontece dentro da sua casa. Assim que a polícia chega, a Lisa é levada para ser interrogada. Quando a Lisa foi entrevistada pela polícia, eles não acreditaram nela. Na verdade, quase ninguém acreditava nessa história. Então ela insistiu em falar com alguém que desse credibilidade. Ela ouviu uma conversa de que o sargento Larry Pinter poderia ouvir e acreditar nela. A partir daí, Larry passou a investigar o caso e a Lisa se comprometeu em contar todos os detalhes. Nesse tempo, havia um boato de um homem que estava sendo investigado e ele já tinha várias vítimas. E os traços desse homem batiam com os traços do Bob. A Lisa se compromete em fazer uma simulação com a polícia. E ela é guiada como se ela estivesse revivendo tudo o que ela passou no dia do sequestro. Com a descrição e a memória da Lisa, eles conseguem capturar o local do sequestro. Ao descobrir o local do sequestro, a polícia identificou que o mesmo homem que sequestrou a Lisa era o Bob Jolong. E dessa forma, ele é capturado pela polícia. Em 16 de 1984, o Bob foi preso por agressão, abusos e sequestros. Em 23 de setembro de 1985, o Bob Jolong se declarou culpado por todos os atos contra McCabe e também 8 acusações de sequestro e mais 7 acusações de abusos. Ele recebeu sentenças de prisão perpétua em todas as acusações. O Bob Jolong foi executado em 23 de maio de 2019. Lisa McCabe e outras sobreviventes estavam presentes. Em 1994, a Lisa McCabe começou a trabalhar para o Departamento de Parques e Recreação do Condado de Hisbolckley. A Lisa McCabe se inscreveu na Academia de Polícia e foi representante em 2004. Hoje ela trabalha no mesmo departamento que encontrou e prendeu o seu raptor. A Lisa McCabe se tornou uma inspiração para muitas mulheres e ela usa sua história para incentivar e conscientizar as pessoas do perigo. Ao invés de deixar-se consumir pelo trauma, a Lisa ela se concentrou-se na recuperação, na sua jornada e no testemunho que serve para ajudar outras pessoas. Enfim, esse foi o conteúdo e eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou dessa história, se ela serve como uma inspiração para você, deixa aí um comentário positivo, fala o que você achou desse vídeo e não esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho para receber as notificações. E tchau, pessoal, eu aguardo vocês no próximo caso.